Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís Costa Bento, sou psicóloga clínica infantil e hoje eu vim aqui tentar responder uma pergunta que geralmente as pessoas têm quando fala do atendimento com crianças com transtorno do espectro autista. Então, eu preciso estudar análise do comportamento para atender demanda de TEA? E a minha resposta pode parecer um pouco simples e redundante, mas se o seu objetivo for atender crianças TEA, crianças autistas, utilizando análise do comportamento aplicada, então sim. Então, se vocês querem atender no ABA, no conhecido como ABA, né, análise do comportamento aplicada, vocês vão precisar estudar a análise do comportamento. E aí a dúvida mas existe uma diferença entre análise do comportamento e análise do comportamento aplicada? Sim, existe uma diferença. A análise do comportamento, ela é uma ciência. E a análise do comportamento aplicada é um dos braços dessa ciência que envolve a aplicação dos conceitos da análise do comportamento em um contexto socialmente relevante, que no nosso caso é o do transtorno espectro autista. É um contexto que é socialmente relevante e que a gente vê um esforço cada vez maior de se aprimorar, de se desenvolver novos procedimentos, novos olhares de intervenção nessa demanda. Então, quando falamos de análise do comportamento aplicada, estamos falando dessa relevância social, utilizando dos conceitos dessa ciência, que é a análise do comportamento. Então, o ponto principal a análise do comportamento, ela é uma ciência e não um método, e não uma técnica. Se você acha que o ABA é uma técnica de aplicação em crianças autistas, em que a gente já vai entrar sabendo do começo ao fim o que vai fazer, como se já fosse tudo preparado, tudo pronto, é só chegar e atender, então você está equivocado. É uma ideia equivocada, porque como se trata de uma ciência, assim como todas as outras abordagens da psicologia, você precisa ter uma avaliação, uma intervenção pautada naquela criança. O que acontece é que a forma de encarar o mundo, de encarar essa criança e de encarar as demandas a serem atendidas, vai seguir o que a análise do comportamento tem como olhar para o mundo, para as crianças e para o desenvolvimento. Então, se você não se identifica com a visão da análise do comportamento, por exemplo, eu sou da psicanálise, e você quer atender crianças no transtorno do espectro autista, você provavelmente não vai fazer isso com base na análise do comportamento aplicada, porque não é uma técnica que você vai estudar uma semana e vai aplicar. É uma ciência, então para você entender o que você está fazendo lá na sala com aquela criança, dentro da estrutura da sessão, dentro da intervenção da análise do comportamento aplicada, do ABA que a gente divulga tanto, você tem que entender qual que é o conceito, qual que é a visão da análise do comportamento, da abordagem comportamental, porque senão você vai estar só replicando, repetindo, muitas vezes sem entender o porquê que você está fazendo aquilo, qual que é a justificativa, qual que é o motivo e uma forma até mais eficaz de obter um resultado de uma forma diferente. Olá, antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Então, não é uma prática, não é uma técnica. Se você planeja atender TEA sob a visão da análise do comportamento, identifique-se com isso. Saiba que você vai ter que estudar sobre isso. Então, vai exigir estudo, vai exigir dedicação, assim como qualquer abordagem de atendimento. Vai exigir que você
se dedique, que busque por informações atualizadas, que busque por um aprimoramento. E eu acho que principalmente que você se relacione com a visão de mundo dessa abordagem. Então, para quem é da área da psicologia, a gente passa a graduação aprendendo diferentes abordagens e cada abordagem tem um olhar de mundo diferente. E a gente sempre escuta que precisa se relacionar com este olhar de mundo. Você pode não concordar 100% com tudo, mas aquela forma de encarar as demandas, os problemas e o ser humano condiz com o que você acredita, faz sentido para você. E na análise do comportamento não vai ser diferente. Você precisa se identificar até para facilitar na hora de você estudar e buscar compreender sobre o que estamos falando. E aí, evidentemente, na hora que você for atender, for intervir numa demanda de uma criança autista. Então, quando a gente fala dessa ciência da análise do comportamento e dos conceitos teóricos, nós estamos falando do behaviorismo. O behaviorismo é o braço filosófico aí da análise do comportamento. Então, é a filosofia dessa ciência e ela é proposta pelo Skinner, o B.F. Skinner, que muitos talvez conheçam por causa da caixa de Skinner, que é aquele experimento com um ratinho que fica apertando a barra para conseguir água, para conseguir comida. Então, muitos dos conceitos teóricos que a gente vai ver na intervenção com a criança autista na análise do comportamento partem do behaviorismo, ou seja, você vai ter que estudar o behaviorismo, você vai ter que se aprofundar no que é, quais são os conceitos da análise do comportamento, o que é o comportamento, o que causa o comportamento, como nós podemos identificar, como nós podemos modificá-lo, o que é o comportamento verbal. Tudo isso você vai ter que se debruçar e estudar baseado aí no behaviorismo. Então, a intervenção à criança autista, ela exige planejamento, exige dedicação e um acompanhamento constante dos objetivos e desenvolvimento. Ou seja, principalmente aqui voltada para a análise do comportamento, quando a gente pensa em uma intervenção à criança autista, a gente está pensando em uma intervenção que é estruturada. Não tem um manual do que fazer pré-estabelecido, mas vai ser uma intervenção estruturada, objetiva, quantificável, que vai ser baseada em comportamentos-alvos, em objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, vai ter que ter um planejamento do que vai ser feito na sessão, de como vai ser feito, de quais dicas essa criança precisa, de qual auxílio que ela necessita. Vai desprender dedicação de preparar as sessões, de se dedicar no atendimento, de fazer os treinos de habilidade, de fazer a anotação dos dados do que foi treinado, de fazer relatórios, de estudar sobre o que você precisa treinar, sobre as habilidades que essa criança precisa adquirir, adaptando sempre a intervenção específica àquela criança específica. Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! E o acompanhamento dos objetivos e desenvolvimento. Então, nós vamos fazer uma avaliação contínua do desenvolvimento dessa criança. Nós não apenas aplicamos uma avaliação no começo e depois só ficamos atendendo a criança. Não, tem uma avaliação contínua para revisitar os objetivos, para ver se está sendo eficaz, se a intervenção está dando resultado, se a criança está se desenvolvendo, está apresentando um prognóstico aí de desenvolvimento. E nisso é importante que se tenha uma equipe multiprofissional em um serviço, pelo menos interdisciplinar ou transdisciplinar. E o que isso quer dizer? O mais ideal e o que a gente mais encontra hoje em dia quando fala de intervenção à criança autista, então centros de atendimento, clínicas, consultórios e programas de atendimento, é uma equipe profissional, com vários profissionais de diferentes disciplinas que vão estar lá atuando em conjunto para intervir e para auxiliar nessa criança, no desenvolvimento dessa criança. E aí a gente pode contar com psicólogo, fono, terapeuta ocupacional,
fisioterapeuta, psicopedagogo, entre outros profissionais. E a ideia do serviço interdisciplinar é que essa equipe dialogue entre si, converse, tenha reuniões para estudos de caso, planejem a intervenção de uma forma dinâmica realmente em equipe e não só profissionais isolados fazendo o seu trabalho sem se conversarem. Então, esse é o ideal e é inclusive o formato que a gente encontra em serviços que utilizam da análise do comportamento aplicada para a intervenção do transtorno do espectro autista. Mas, além de focar na intervenção e nos estudos, nós precisamos também auxiliar na quebra de mitos acerca do transtorno do espectro autista. Então, muitos desses mitos ainda perduram e a gente escuta uma ou outra pessoa propagando ou indagando se eles são reais ou não. E eles já foram comprovados como mitos, então não são reais, e é importante que a gente saiba disso para quando encontrarmos alguém que reproduz esse tipo de fala, muitas vezes porque realmente não sabe, não tem esse conhecimento, a gente consiga conversar com essa pessoa e explicar o que realmente acontece. Então, alguns mitos que a gente encontra por aí, por exemplo, é o da mãe geladeira. Então, inclusive, foi desmistificado cientificamente, porque realmente se acreditava que podia ser culpa da mãe a criança ser autista, no sentido de que uma mãe fria, uma mãe distante, que não dá carinho para a criança, faz com que ela seja autista. Isso é um mito. A gente sabe que o autismo é de origem orgânica e não por causa da interação da mãe com o bebê. Todo autista, toda criança autista é igual. É um outro mito. Então, justamente o nome é transtorno do espectro autista porque nós estamos falando de aí uma dimensão muito mais ampliada de sintomas, de critérios diagnósticos e de manifestações desses sintomas, dessas características autistas. Então, todos os testes não são iguais, todos os autistas não são iguais. É preciso robotizar a criança. E essa é uma ideia que é muito divulgada, principalmente quando não se entende qual que é, quando não se aprofunda no conhecimento, na análise do comportamento. Então, se tem muito a visão de que a análise do comportamento vai servir apenas para robotizar a criança, para padronizar essa criança e tirar aquilo que eu não acho que é certo, que eu não acho que é adequado no comportamento dela. Mas a análise do comportamento, ela não tem esse viés, ela não tem um viés de robotizar a criança, de tornar todo mundo igual. Então, quando a gente entende melhor sobre a análise do comportamento e do nosso papel como terapeutas, a gente já rompe com essa ideia e ajuda outras pessoas a também não terem essa visão. E o clássico, né, a cara de autista. Então, mas ele não tem cara de autista. Como se autista tivesse alguma característica física que indique que ele é autista. E a gente sabe que nós não temos cara de autista. Isso é mais um dos mitos que muitas vezes as pessoas falam e repetem até de forma pejorativa. Então, é importante romper com essas ideias. E aí, algumas dicas que eu dou para quem trabalha com essas crianças, com essa demanda em consultório, para quem trabalha e para quem deseja trabalhar. E aqui, mais voltado para quem quer trabalhar na análise do comportamento aplicada, mas eu acho que independente da abordagem também são dicas úteis. Estudar, se atualizar e acompanhar os procedimentos, as práticas baseadas em evidências, porque são práticas que são cientificamente comprovadas como eficazes para o tratamento, para a intervenção da criança autista. Então, estude, busque por informações e busque sempre se atualizar. Conhecer a criança que você estará atendendo. Então, como nós não temos essa visão, esse objetivo de robotizar a criança, nós precisamos conhecer, entender, compreender a dinâmica e o contexto no qual a criança que nós estamos atendendo está inserida. Então, vamos nos atentar às demandas e particularidades daquela criança e organizar nossa intervenção baseado nisso.
Trabalhe em equipe, então sempre que possível tente trabalhar, atuar em equipe, porque geralmente crianças autistas precisam de uma intervenção baseada em mais de um aspecto do desenvolvimento. Então você como psicóloga, você como fono, sozinha, muitas vezes não vai conseguir abarcar todos os aspectos que precisam ser trabalhados na intervenção com essa criança. E pesquisar e acompanhar o trabalho de pessoas autistas nas redes sociais. A gente tem um movimento muito crescente de pessoas autistas falando sobre suas próprias vivências, sobre o que eles sentem, como eles gostam de ser considerados e sobre suas experiências com as intervenções. Então, acho que é muito rico a gente poder escutar diretamente dessas pessoas quando nós trabalhamos com essa demanda. Quer saber mais sobre o transtorno do espectro autista, sobre análise do comportamento aplicada, como intervir, como que esses mitos foram considerados e desconstruídos, como que se dá a intervenção na análise do comportamento sem essa ideia de que é para robotizar as crianças? Então, eu convido vocês a assistirem o curso de análise do comportamento aplicada ao transtorno do espectro autista na plataforma A Nova Classe. Obrigada. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.